Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre relações métricas no triângulo retângulo e nós teremos também a participação especial do professor Maicon do canal Praticando Matemática. Vamos lá! Analisando este primeiro desenho aqui, que é o triângulo retângulo ABC, nós temos o ângulo reto com medida igual a 90 graus. Então, o lado oposto a este ângulo reto, nós temos a hipotenusa, que eu vou chamar de A. Aqui nós temos o ângulo B, o vértice B, oposto a este ângulo, nós vamos chamar de B. E aqui eu tenho o vértice C, oposto a este ângulo, eu vou chamar de C. Agora eu vou traçar uma altura relativa à hipotenusa. Então, traçando aqui a altura relativa à hipotenusa, nós dividimos a hipotenusa em duas partes e nós estamos formando agora dois triângulos retângulos. Então, eu fiz a altura H, vou chamar esse segmento de H, que formou um ponto H aqui. Dividindo, então, este triângulo inicial ABC em dois triângulos, ABH e o outro triângulo ACH. Aqui eu tenho este cateto referente ao primeiro triângulo. A projeção ortogonal deste cateto nós vamos chamar de M, que é esta parte que formou o triângulo AHC. Então, o que nós podemos falar que é uma projeção ortogonal? Suponhamos que nós tivéssemos aqui um farol que fizesse a sombra deste cateto B na hipotenusa A. Então, o tamanho desta sombra seria o segmento CH, que eu vou chamar de M. Então, o M vai ser a projeção ortogonal do cateto B, ou seja, ou a sombra do cateto B. Assim como, vou chamar este lado de N. N vai ser a projeção ortogonal do cateto C em relação à hipotenusa A. Então, se eu tenho um farol aqui, a sombra deste cateto na hipotenusa, a sombra do cateto C na hipotenusa, vai ser este segmento N. E se nós observarmos agora, nós temos dentro deste primeiro triângulo inicial ABC, dois triângulos semelhantes. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo agudo e aqui eu vou ter o outro ângulo agudo que vai ser congruente a esse daqui. Assim como neste triângulo semelhante, eu tenho o ângulo de 90 graus, agora aqui, o ângulo agudo e esse outro ângulo agudo aqui, que vai ser congruente a esse daqui. E para facilitar a verificação das relações métricas, eu fiz os desenhos separados dos três triângulos semelhantes que nós temos aqui. Então, o inicial ABC, que está aqui, e os outros dois que foram formados a partir da construção dessa altura. O AHC, que está aqui, e o AHB, que está aqui. Para facilitar também, eu indiquei os ângulos que são congruentes pelas cores. Então, rosa, 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 amarelo, amarelo, amarelo. Por quê? Ele vai ajudar no momento em que nós formos analisar os lados que são proporcionais para montarmos as proporções. E eu vou chamar este triângulo de 1, este de 2 e este de 3 para montarmos então essas proporções. Então, o 1, o 2 e o 3. E eu vou analisar o 1 com o 2, depois o 1 com o 3 e por último o 2 com o 3. Então, montando a proporção então, do 1 e do 2 em relação aos lados que são proporcionais. Então, o 1 e o 2. Então, eu tenho aqui a hipotenusa A neste triângulo está para a hipotenusa B neste triângulo, porque eu tenho um ângulo reto aqui, oposto a ele o A, aqui eu tenho um ângulo reto, oposto a ele o B. Então, A está para B. Assim como, onde está o meu ângulo rosa? Aqui.
Então, oposto a ele eu tenho o lado C. Onde está o meu ângulo rosa? Aqui. Oposto a ele eu tenho o H. Então, C está para H. Assim como, onde está o meu ângulo amarelo? Aqui. Quem é o lado oposto a ele? O B. Onde está o meu ângulo amarelo? Aqui. O lado oposto a ele, quem é? O M. Então, B está para M. E agora, então, eu vou analisar as proporções de duas em duas. Então, eu vou pegar esta primeira razão com essa, formando uma proporção, depois essa com essa e depois essas outras duas. Então, eu vou pegar essas duas primeiras. A está para B, assim como C está para H. E como nós temos aqui uma proporção, eu posso aplicar a regra de 3 e multiplicar em cruz. Então, B vezes C e A vezes H. B vezes C, BC, que é igual a A vezes H, AH. Já saiu aqui a nossa primeira relação métrica. Agora, nós vamos analisar esta primeira com esta outra aqui. A está para B, assim como B está para M. Então, nós temos aqui uma proporção, nós podemos aplicar a regra de 3 multiplicando em cruz. B vezes B, B ao quadrado, que é igual a vezes M, a M. E agora, por último, nós já fizemos essa com essa, e agora, por último, então, essas duas. C está para H, assim como B está para M. Como é uma proporção, eu aplico a regra de 3. H vezes B, BH, que vai ser igual a C vezes M, CM. Então, nós já temos aqui 3 relações métricas pela análise desses dois triângulos que são semelhantes. Agora, eu vou analisar o 1 e o 3. Analisei o 1 e o 2, agora é o 1 e o 3. Então, o ângulo de 90 graus está aqui, o ângulo de 90 graus está aqui. O lado oposto é o A, o lado oposto é o C. Então, A está para C. A está para C, assim como onde está o meu ângulo rosa, aqui o lado oposto é o C. Onde está o ângulo rosa, aqui o lado oposto é o M. C está para M. Assim como onde está o meu ângulo amarelo, aqui o lado oposto é o B. Onde está o ângulo amarelo, aqui o lado oposto é o H. B está para H. E agora eu vou analisar de duas em duas. Então, A está para C, assim como C está para N, analisando de duas em duas para nós resolvermos essa proporção. E aí, nós já vamos ter mais uma relação métrica. Então, C vezes C, C ao quadrado. A vezes N igual a N. Fiz a análise dessas duas, agora eu vou fazer essa com essa. A está para C, assim como B está para H. Aplicando a regra de 3, C vezes B, CB, que vai ser igual a vezes H, AH. E agora, por último, essas duas. C está para N, assim como B está para H. Aplicando a regra de 3, N vezes B, BN, que vai ser igual a C vezes H, CH. Bom, fizemos então 1 com o 2, temos essas relações métricas, 1 com o 3, temos essas relações métricas, e agora nós vamos analisar o 2 com o 3. 2 e 3. Então, aqui eu tenho um ângulo reto, a minha hipotenusa está aqui, aqui eu tenho um ângulo reto, a minha hipotenusa está aqui. Então, B está para C, são os lados proporcionais. Assim como onde está o meu ângulo rosa aqui, o lado oposto, o H. Então, H está para, o ângulo rosa está aqui, onde é o lado oposto, o M. H está para M. Assim como onde está o meu ângulo amarelo, aqui. M, onde está o ângulo amarelo, aqui, o lado oposto, H. M está para H. E agora nós vamos analisar de duas em duas também. Então, essas duas aqui. B está para C, assim como H está para N.
Aplicando a regra de 3 para resolver essa proporção, C vezes H, CH, que é igual a B vezes N, BN. Agora eu vou analisar essa e essa. B está para C, assim como N está para H. Aplicando a regra de 3, C vezes M, CM, que vai ser igual a B vezes H, BH. E por último, essas duas. H está para N, assim como M está para H. Aplicando a regra de 3, H vezes H, H ao quadrado, que é igual a M vezes N, M, N. Então, nós temos aqui as relações métricas no triângulo retângulo. Porém, se nós observarmos, nós temos algumas que se repetem e algumas que não se repetem. Então, por exemplo, essa daqui, ela não se repete, essa daqui ela não se repete e essa daqui ela não se repete também. Agora, se nós observarmos BC é igual a H, ela está aqui, ó. BC ou CB, no caso, é igual a H, né? Só trocar aqui, ó. BC igual a H. Então, essas duas se repetem. BH igual a CM também se repete aqui, olha. Vou fazer um retângulozinho, uma legendinha. BH é igual a CM ou CM igual a BH. E se nós observarmos, essas duas também se repetem. BN igual a CH, CH igual a BN. Vou fazer um círculo aqui e um círculo aqui. Então, nós temos as que se repetem e aquelas que não se repetem. Agora eu vou organizá-las para nós podermos resolver um exercício. E aqui nós temos, então, as relações métricas. Esta primeira eu não tinha falado, porém eu vou falar agora, que a hipotenusa vai ser igual à soma das projeções dos catetos. Lembram lá no comecinho do vídeo, onde nós fizemos a altura em relação à hipotenusa e dividimos a hipotenusa em duas partes, que seriam as projeções dos catetos? Então, nós podemos falar que a hipotenusa vai ser igual à soma das projeções dos catetos. Aqui nós temos que o quadrado deste cateto B vai ser igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Aqui nós podemos falar que o quadrado do cateto C vai ser igual ao produto da hipotenusa com a sua projeção. E aqui nós temos que o quadrado da altura vai ser igual ao produto das duas projeções. E aqui nós temos que o produto da hipotenusa com a altura vai ser igual ao produto dos catetos. E aqui nós temos que o produto entre o cateto B e a altura vai ser igual ao produto entre o cateto C e a projeção de B. E aqui nós temos que o produto do cateto C com a altura vai ser igual ao produto de B com a projeção do C. E nós podemos, então, analisar essas duas para nós verificarmos um teorema que nós já vimos no vídeo anterior, que eu vou deixar indicado aqui em cima, que nós podemos verificar, então, o teorema de Pitágoras, que também é considerado uma relação métrica. Então, somando as duas, nós temos que o quadrado do cateto B vai ser igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção e o quadrado do cateto C vai ser igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção. Fazendo essa soma, nós temos B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a AM mais AM. E se nós observarmos aqui, nós temos o A, que é comum a esses dois termos. Então, eu posso deixar em evidência. Vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a vezes M mais N. Observando agora, quem é M mais N? Eu tenho que A é igual a M mais N. Então, no lugar do M mais N, eu vou substituir por quem? Por A. Então, permanece o B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual, permanece esse A, vezes, no lugar deste M mais N, quem eu vou pôr então? O A. E aí nós temos aqui, ó, A vezes A ao quadrado. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, que vai ser igual a
A vezes A ao quadrado. Onde eu tenho o quê? O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que eu vou anotar aqui também. Que nada mais é do que o Teorema de Pitágoras. E agora vamos ao exemplo. Então, aqui nós temos esse exercício, onde eu tenho os valores de M e de N, e eu tenho que calcular o A, o B e o C. Então, para nós encontrarmos o A, nós temos que A igual a M mais N. Então, substituindo M mais N. A vai ser igual a M, que é 3, mais N, que é 12. Então, o A vai ser igual a 15. Já marco aqui, ó, 15. O B, vamos aproveitar a dica do professor Maicon. Bela baleia anda no mar. Lembrando que ela não anda, ela nada, ele falou, mas vamos utilizar só para não esquecer. B ao quadrado vai ser igual a A vezes M. Então, B é o que nós queremos, B ao quadrado é igual a A. Qual o valor de A? 15. Vezes M, qual o valor de M? 3. Então, B ao quadrado vai ser igual a 15 vezes 3, 45. Isolando B, nós temos que B vai ser igual a raiz quadrada de 45. Raiz quadrada de 45, B vai ter um valor aproximado de 6,71. Então, vou colocar aqui B aproximadamente 6,71. Agora vamos calcular o C. Canário e condor andam nas nuvens, eles voam, mas é só para você não esquecer. Então, canário e condor, C ao quadrado igual a A vezes N. C é o que nós queremos, C ao quadrado é igual a A. Qual o valor de A? 15. Vezes N, qual o valor de N? 12. Então, C ao quadrado vai ser igual a 15 vezes 12, 180. Isolando C, nós temos raiz quadrada de 180. C vai ser também um valor aproximado de 13,42. Então, C vai ser aproximadamente 13,42. E o H, nós temos que homem honesto igual a mulher neném. Então, H ao quadrado, homem honesto, igual a M vezes N. H, o que nós queremos, H ao quadrado vai ser igual a M. Qual o valor de M? 3. E de N, 12. 3 vezes 12. H ao quadrado vai ser igual a 36. E o H, então, vai ser igual a raiz quadrada de 36. A altura vai ser igual a 6. Coloco 6 aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os conceitos e com o exemplo. Infelizmente, a hora que eu comecei a fazer o exemplo, fechou o tempo e caiu uma chuva. Nós estamos aqui em um temporal de chuva. Eu sei que o áudio vai ficar comprometido a partir do exemplo, mas se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva também no canal do professor Maicon, que eu vou deixar aqui nas descrições, o canal dele. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.